me dando um retorno do jeito que você está agora. Eu só queria pontuar uma questão para vocês, para a gente ter um pouco de cuidado, né? Eu sei que, eu imagino que houve uma estranheza, mas a gente tem que entender o nosso... Matheus, o seu microfone está aberto aí de novo. Estamos aqui para atender qualquer demanda, né? É claro que a gente tem as assim nossas... que todo mundo voltar, eu estou pronto para continuar, tá, gente? Temos as nossas predileções religiosas, nossas... Parece que tem um áudio aberto aí. Nossas causas, mas Matheus, a comunidade quilombola, ela tem um pouco dessa característica, de vida africana, de religião, né? De candomblé, Diego, você como administrador, você consegue silenciar o Matheus, o áudio dele? A gente não consegue. Eu acho que ele não viu. Diego. Não, já deu. Pronto. Resolveu. Beleza. Tranquilo, gente, normal. Podemos continuar? Acho que entrou todo mundo de volta. Tá, então, a gente tem aqui algumas imagens do município, dos tipos de ocupação aí, do território, né? Vista do Santa Matilde, em direção do Lipê. Opa, desculpa. E o Palmital aí, visto do Conjunto Cristina, né? São tipos de ocupação diferentes, né? E aqui na panorâmica a gente tem um pouco da ocupação ao fundo aqui mais carregada, né? E das áreas menos adensadas aí no entorno do centro. Tá? E agora a gente vai falar sobre os aspectos socioambientais. Então, lá no relatório a gente lista, né? Faz uma lista daquelas questões sobre isso, sobre o território, que eu já falei um pouco aqui, né? E aprofunda mais sobre os possíveis conflitos da região, né? Fala das potencialidades, né? Dos aspectos de sustentabilidade do território. Tá? Então, tem essa caracterização que a gente traz aqui um recorte do território, né? Com a questão das unidades de conservação, né? Da zona de amortecimento, das unidades de conservação, tanto da APRA do EXE como do refúgio, né, de vida silvestre do Macaúbas. Tem algumas outras RPPNs, né, 2 outras RPPNs aí dispostas no município, né, que são a RPPN Mata da Copaíba e da Fazenda dos Cordeiros. Além disso, tem o Parque Municipal, né, o promotor Cláudio Contígio, e o Horto Florestal, né, e o Parque Nacional da Fazenda da Boa Esperança, do Parque Municipal, né, da Fazenda da Boa Esperança, além do Parque Linear da Avenida do Senhor do Bonfim, está em fase de concepção. Então, tem alguns espaços que a gente destaca, né, além do Alto das Maravilhas, das áreas de relevância ambiental, que também são importantes aí no município. Então, o relatório traz essa caracterização aí dos principais conflitos. Tá? E a gente entra agora nos aspectos socioeconômicos que a Marina vai fazer aí uma exposição para a gente. Então, em relação aos aspectos socioeconômicos, a gente fez um levantamento de vários indicadores, dentre eles, né, o PIB, IDEB, Índice Firjan, IBEU, dados da RAIS e do IBGE também. Em geral, o município de Santa Luzia, ele teve no índice intermediário alto em relação a políticas de desenvolvimento social, mas foram observadas também fragilidades em relação à mobilidade, atendimento a serviços coletivos e infraestrutura urbana. Pode passar, por favor. E aí a gente coloca para vocês um mapa, do lado esquerdo é um mapa de infraestrutura urbana do IBEU, e aí vocês podem observar na legenda, quanto mais azul, melhor é o índice. E quanto mais vermelho ou laranjado, ele é considerado, então, pior, de baixa qualidade. Então, a gente pode observar que, em relação à infraestrutura urbana, o município de Santa Luzia, ele está
caracterizado, né, entre os 2 piores índices. E na tabela do lado direito, a gente coloca, né, o índice Firjan, e a gente pode observar que, em relação à saúde, o município está com um alto desenvolvimento, educação e o próprio, em geral do índice, ele é um desenvolvimento moderado, mas em relação ao emprego e renda, ele foi considerado, né, regular. Ok, o índice do IBEU é o índice do bem-estar urbano, tá? E a gente fez essa análise aí em conjunto de todos os índices que estão detalhados lá, né? Todos esses índices detalhados no relatório. Em relação ao turismo e o patrimônio, o município arrecada com as respectivas políticas de incentivo estaduais, né, tanto o ICMS cultural, quanto o ecológico e o turístico, tá? Isso quer dizer que o município está ativo, né, em relação às políticas de gestão dessas matérias aí no município, isso é um ponto positivo. Em relação a esses indicadores do turismo e do patrimônio e do meio ambiente, né, e a gente tem também a caracterização geofísica, né, das paisagens, dos conjuntos naturais, né, do relevo, né, enfim, né, das áreas com alguma ação humana, né, e isso vai ser, né, uma importante base de dados que vai deixar, que a revisão do plano diretor vai deixar de legado aí para Santa Luzia, né, para poder, não só na revisão do plano diretor, mas em qualquer outro planejamento futuro, né, utilizar aí para poder colocar suas políticas públicas em prática, né. Aí a gente tem a divisão, né, de biomas do município, né, praticamente o município todo no bioma do Cerrado, com uma ponta sudeste aqui na Mata Atlântica, tá, mas isso não quer dizer que exista só a Mata Atlântica nessa região, porque o Cerrado também tem, né, características de transição, então o município ele tem muitos pontos vegetados ainda de Mata Atlântica no seu interior, né, a gente pode ver aqui pela cobertura vegetal, né, o mapa traz muito bem isso a gente discutiu bastante, né, nas reuniões do núcleo gestor. As áreas mais verdes aí são, né, com uma característica de floresta, de cerrado, de mata esparsa, né, e a área mais rosa aqui a área ocupada, a área urbanizada, e as áreas mais amareladas são de agricultura e pastagem, tá? A gente também fez uma análise da geologia do território, né, então, para saber que tipo de sistema geológico está presente aí no município, né, lógico, de uma forma mais geral, mas uma forma que indica para a gente também o tipo de proposição de estruturação territorial que a gente pode trabalhar a partir da caracterização dos solos, a caracterização de relevos também, né, que acaba sendo uma base para a nossa proposta de revisão do plano diretor, né, a isometria que mede aí as alturas, né, a gente vê que o município tem alturas maiores aqui na porção sudeste, né, e aqui uma parte também da localidade do Engenho, aqui na divisa de Taquaraçu, de Minas, com os pontos mais altos, e aqui um pouco também na divisa com Vespasiano, né? E ao contrário disso, as partes mais baixas aí dos fundos de vale principal, principalmente nessa parte centro-oeste aqui, né, do município, né, que é o vale aí do Rio das Velhas. A gente também tem o estudo das classes de declividades, né, que vão balizar também as porcentagens onde a gente pode ter um maior parcelamento para fins urbanos, né, e também serve de base para a nossa proposta de estruturação territorial, né. Essas partes mais vermelhas e amareladas
vão na transição dos 20% até os 75%, né? Então, onde está mais vermelho no mapa são as piores declividades, né? E aí a gente tenta escapar daquelas áreas ou tenta programar, né, o planejamento do município para ocupar as áreas de declividades melhores, né? É lógico que isso tudo é uma junção dos fatores na proposta final, mas é um mapa que é muito utilizado, né? É muito interessante e deve servir de base para o planejamento do município. Também tem aqui um exemplo da hidrografia, né, dos principais cursos d'água, né? Um estudo que é feito não só em relação à ordem dos cursos d'água, mas também a classificação de qualidade de água, né, e de outorgas de água também, que estão no relatório. E aqui a gente trouxe só um exemplo dos principais rios, né, tanto o Ribeirão da Mata, aqui na divisa, né, com Lagoa Santa, como, né, o Ribeirão Baronesa, aqui na área do distrito de São Benedito, e o próprio Rio das Velhas, né, e os rios mais ao norte também, Córrego Santiago, e o Córrego do Alvarenga, aqui na região próxima ao Bonanza, aqui, né. Outra base para o planejamento que entrou como obrigatória a partir de 2012 é a Carta de Suscetibilidade a Movimento de Massa, tá? Então, a gente tem seguido ela também no planejamento, que são aquelas áreas onde a gente tem inundação, a gente tem suscetibilidade a movimento de massa, a gente tem suscetibilidade a enxurrada, então isso também baliza o planejamento do plano diretor, né? E também a questão da inserção do município nessa zona cárstica, né, que faz parte, né, dessa área de influência da APA Karst, que vai avançando para o município ali, principalmente no noroeste, né, na região norte como um todo, aqui bem forte, mas no noroeste do município também, na divisa de Vespasiano e Lagoa Santa. E já falei, essa caracterização geofísica ela vai ser utilizada, né, como base para o planejamento do plano diretor, que vai ser a proposta de estruturação territorial. A gente tem o estudo também de uso e ocupação do solo, que tenta levantar tendências imobiliárias, né, evolução, aí, como se dá a evolução da mancha urbana no território, né, tentar fazer uma classificação de tipos urbanos, tá? Então, a gente tem um município aí na evolução da mancha urbana de Santa Luzia, com evolução muito, muito concentrada na década de 90 até 2000, né? E de 2000 até 2010, consolidou praticamente a sua mancha urbana. E a gente, o período de 2010 a 2022, que é o período mais recente, né, e deu uma tendência de ocupação interna da mancha urbana, né, com algumas efeitos de borda. Então, a gente tem a mancha urbana consolidada até 2010 de vermelho e a mancha urbana consolidada até 2021. Então, a gente vê que a tendência de ocupação nesses últimos 10 anos que a gente analisou pelas imagens de satélites, tá? E a gente não incluiu outros intervalos, porque as imagens de satélite não davam uma boa resolução para ter uma visão conjunta, mas no período que a gente analisou, a gente vê que a tendência de ocupação das bordas já consolidadas até 2010 e nos entremeios, né? Então, nos entremeios da mancha urbana, a gente vê que tem uma tendência de ocupação. Mas espraiamento, né, assim, espalhamento da mancha urbana, a gente não percebeu essa tendência, não. É uma tendência só de bordas e no interior das manchas. Tá? E aí a gente tem a classificação dos tipos a partir do subsídio que foi dado das informações que foram dadas nas reuniões aí de uso e ocupação do solo, que a gente passou por cada
pedacinho, né, do território de Santa Luzia, e aí a gente tem uma tabela, né, de tipos urbanos que a gente utiliza, né, a gente identificou as centralidades, aqueles aglomerados históricos, né, grandes equipamentos públicos, aqueles aglomerados que são mais frágeis, e aí tem uma tabela que define, né, as características desses tipos, né, de parcelamento e ocupação do solo aí tem parcelamentos consolidados de lotes médios, pequenos e frágeis, né, e aí tem a divisão da metragem dos lotes, até chegar em parcelamentos, né, de pouco ocupados, chacreamentos e distritos industriais e equipamentos de indústria e logística, tá? Isso foi feito para todo o território, depois, inclusive, quando a gente entregar o relatório, vai ser muito bom as secretarias fazerem uma análise para ver se a gente, né, enfim, errou em algum tipo de classificação. Aí a gente tem esses zooms, né, daquilo que a gente classificou, trazendo equipamentos públicos, né, como, por exemplo, escolas, né, campos de futebol, né, conjuntos habitacionais verticais. Então, as centralidades que foram faladas também nas reuniões, aquelas regiões com maior concentração de comércios e serviços, tá? Isso foi feito para todo o território. Essa parte fica mais marrom, né, caracteriza bem mais aí a questão industrial, esse eixo industrial no município, né, e algumas regiões que têm uma ocupação mais rarefeita, né, no território. Isso está tudo detalhado, né, e com texto também lá no relatório, que vai ser de grande valia para a gente começar a discutir a proposta de estruturação territorial aí de uma forma mais prática, né, e objetiva, né, quando a gente chegar na definição do zoneamento, tá? E tem uma análise também dos processos de parcelamento na região metropolitana a partir do estudo de Nunes, né, de 2019, desse autor, do Matheus, que fez um estudo das diretrizes de metropolitanas, da fiscalização do território e da anuência da agência de 2011 até 2019. Então, a gente vê que tem uma tendência generalizada, né, na região metropolitana, que é esse mapa da esquerda, de fiscalização, né. Então, se a gente entende que a fiscalização ela é necessária para aquilo que está irregular, então a gente tem um nível de irregularidade muito grande na região metropolitana, e Santa Luzia segue essa tendência, que é o mapa da direita, né? Então, esses pontinhos são aquelas áreas que estão sendo fiscalizadas, né? Até 2017, os pontos amarelos, áreas que a agência deu diretrizes, né? E os pontos em azul, que foi dada a anuência, né? Então, a gente vê que ainda é um trabalho árduo ainda de regulação do território aí, da região metropolitana, não só de Santa Luzia. E a gente tem uma análise da inserção também de Santa Luzia no território metropolitano, no vetor norte, a partir das centralidades, né, que foram definidas no plano diretor metropolitano. Então, a gente tem aqui em Santa Luzia a centralidade, né, de São Benedito, da Avenida Brasília, que tem uma importância regional, né, também a questão do traçado do Rodoanel faz Santa Luzia estar inserida nessa questão metropolitana, né? A gente tem, para análise dos complexos ambientais culturais, né, Santa Luzia em três complexos ambientais culturais, o quadrilátero ferrífico, o centro metropolitano e o karst, né, pelas características do território, o quadrilátero ferrífico, mais a questão dos recursos hídricos da bacia do Rio das Velhas e as áreas de relevância do patrimônio natural e cultural. A APA karst, o próprio nome já fala, né, são as questões aí ligadas a esse tipo de sistema geológico, principalmente no complexo do Sumidouro, ali da Ribeirão da Mata, na divisa com Lagoa Santa, e do centro metropolitano, que é essa questão, né,
dos distritos industriais, dessa potencialidade logística das rodovias que passam aí por dentro do município. E a gente tem uma relação com o planejamento metropolitano, que também colocou, fez o seu olhar para Santa Luzia, né? Então a gente tem aqui o Rodoanel em roxo aqui passando no meio do município, e uma maior definição de zonas de proteção ambiental no entorno do Rodoanel, né, com algumas áreas de estímulo em laranja e vermelho aqui, para uma ocupação mais intensa, né, isso no planejamento metropolitano, né, e as áreas em roxo e em tracejado, aquelas que são para a indústria logística ou que necessitam de requalificação urbana também. Então, a gente está levando em consideração no planejamento local também essa relação com o planejamento metropolitano. E chegando na escala rural, né, na escala local também do município, a gente tem um perímetro atual que abrange quase toda a totalidade do município, mas na realidade, né, na legislação, se a gente analisar juridicamente, o município ainda tem muitas áreas rurais, né, legalmente instituídas, e a parte urbana mesmo fica concentrada nessa porção mais centro-oeste do município, né? Então, é um município que tem características ainda bem rurais, nessa boa parte do território, mas que está caracterizado hoje pelo plano diretor como urbano, né? É uma coisa que chama atenção no município na revisão do plano diretor. E aí a gente tem a análise das reservas legais também, do CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, que vão também ajudar a gente a definir aí limites, né, para a nossa proposta de estruturação territorial em função das reservas legais e das áreas imóveis também, dos imóveis cadastrados rurais, né, dentro daquela leitura do mapa anterior. Tá? E a gente passa, então, para fazer uma análise da demanda habitacional, que o Adalberto vai trazer em maior detalhe para a gente. Oi, gente. A gente fica falando aqui, qualquer coisa pode perguntar. A gente fez uma análise dessa demanda habitacional, porque através dela a gente consegue analisar outros aspectos também de infraestrutura, questões socioeconômicas e tal. E aí a gente usou muito as bases do IBGE, a base de 2010 principalmente, e algumas projeções que o IBGE faz de tempos em tempos, né? E dados mais brutos, digamos assim, a gente pegou do CISAB, ou do Observatório das Metrópoles, ou da Fundação, né? Então, isso está bem detalhado lá no relatório, eu acho que é tranquilo de ver, né? O que a gente tem em Santa Luzia é um cenário que não tem muitas áreas com precariedade de habitação ou de infraestrutura, né? Mas as que têm, elas têm uma influência grande no território, principalmente o território interno, né? E a gente tem algumas questões que são externas, né? Igual a foto do slide anterior, né? Que é a região ali do Isidoro, na Granja Werneck, e a região de Ravenna também, que acaba gerando uma certa influência, né? De trocas ali entre o território. Pode passar, Léo. E aí a gente viu, né, que de 2010 até 2021 houve um atendimento, né, do déficit habitacional de mais ou menos 4.000 unidades, só que quando a gente vai analisar um pouco mais a fundo, a gente vê que essas unidades elas não foram ocupadas efetivamente por pessoas de baixa renda, de 0 a 3 salários mínimos, né? É uma faixa um pouco acima dessa faixa de 0 a 3, né? Mas a gente considerou e fez uma projeção que até 2030, né, a gente teria novamente um aumento, né, dessa demanda, justamente por causa desse atendimento ali que não foi preciso, cirúrgico, para atender o déficit habitacional. De mais ou menos ali, em 2030, a demanda seria de 7.300 unidades.
E a ideia que a gente tem no diagnóstico, né, é fazer isso para a gente perseguir, né, o objetivo, né, o ODS 2030, de reduzir para zero a precariedade habitacional e o déficit habitacional. Né, um desafio grande. A gente até chegou no valor aproximado, né, que seria necessário para promover, né, essa erradicação do déficit, né, lá no relatório ele tá certinho lá. Acho que é isso, né, Léo? Mobilidade. Eu também vou falar, né, Léo? Pode continuar, Léo. Pode seguir aqui, né? Então, vamos lá. A gente fez uma análise da mobilidade, desde a estrutura básica, né, em termos físicos, até da infraestrutura existente, de vias e de equipamentos, né, de infraestrutura. Isso influencia muito no processo de desenvolvimento ou no planejamento, porque a gente vai ter ali, né, uma estrutura existente e a gente vai ver se existe a necessidade de melhorar, ampliar, né, ou modificar de alguma forma essa estrutura, né? E a gente tem uma modificação de estrutura também da mobilidade, né, que é o rodoanel. Então, a gente também considerou isso no relatório. Pode passar, Léo. O Léo já falou sobre a localização estratégica de Santa Luzia em relação às principais rodovias da região metropolitana, né? Ela está bem entre as principais, né? Se não estiver entre, está muito próximo. Então, isso facilita muito o movimento de cargas, e a gente vê isso no relatório, né? Quando a gente olha a movimentação de cargas, que a gente vai passar ali um pouquinho agora na apresentação e no relatório está mais detalhado. Então, é um privilégio, talvez, e a gente viu que dá para aproveitar ainda muito mais esse potencial que o município tem. Aqui, para vocês terem ideia, um mapa, né, de produtos que são importados, né, e de onde eles vêm, né, e eles vão até o município de Santa Luzia. O mesmo mapa a gente tem para produtos que são exportados, né, então a gente tem ali um movimento de cargas para dentro e para fora do município, e o que a gente já viu é que essa balança, né, importação e exportação, está um pouco desequilibrada no sentido de o município ainda depender muito de importações, né, um pouco mais ali, e podia estar mais equilibrado. Aqui o tipo de cargas, né, a gente fala das cargas em geral, e a gente vê ali também, a gente consegue identificar quais tipos de cargas são mais comuns, né, de entrar ou sair no município e por onde elas vão também, né, se elas vão por rodovia, ferrovia, né, e etc, né, e quais são os pontos ali principais de escoamento. Né, dentro da região metropolitana tem ali os municípios principais e a gente também, lá no relatório de cargas, a gente vê no estado, no país ou até no mundo, igual vocês viram na figura anterior. Pode ir, Léo. A gente fez uma análise de mobilidade no nível do pedestre ou do veículo, né, particular. Então, a gente pegou uma referência, que é a cidade de 15 minutos, né, e tentou fazer esse raio de mobilidade. Então, a gente vê que os pontos vermelhos são os raios de mobilidade do pedestre, né, ali está trocado, viu, Léo? Depois a gente troca lá. Os raios de laranja são de bicicleta, né, e o amarelo de veículo motorizado. Me lembra depois de trocar aqui, tá, Leopoldo? E aí a gente vê que apesar do centro histórico, né, tá muito próximo do distrito, né, de São Benedito, eles não têm uma conexão tão forte em termos de mobilidade, né, um pedestre ou até uma pessoa de veículo, né, motorizado, ele vai ter dificuldade para alcançar esses dois locais, tá?
E aí a gente tem os outros locais que são isolados mesmo, né, e que a gente já tinha essa expectativa. Pode ir, Leopoldo. Em 2019 até 2021, né, 2019 e 2021, a agência promoveu a pesquisa Origem e Destino, né, por meio de dados de telefonia. Então, a gente consegue também verificar os deslocamentos do município na região metropolitana, né, e também alguns movimentos internos, né, do município. Então, a gente consegue verificar ali setores, né, regiões do município, onde é que tem mais mobilidade, mais viagens, mais deslocamentos, e ver qual área ali que é mais intenso, né, essa necessidade de promover, melhorar ou substituir a mobilidade. Então, a gente consegue também fazer essa análise para a gente conseguir dar melhores propostas ali mais para frente. Aí é uma quantidade de dados também, né, principalmente de cargas, né, que a gente tem também, e acaba colocando isso no relatório, porque é importante para a gente pensar também no desenvolvimento econômico, social, e também ver possibilidades de diversificação do mercado, né, se for necessário. Fazendo a correção aqui, mas os dados estão corretos, viu, gente? Então, sim. O modal ferroviário, ele caracteriza aí 94%, né, das viagens, né? A linha da a ferrovia Centro-Atlântica é muito utilizada, né? E só 5,4% das viagens, isso em relação a cargas, tá, gente? É utilizado no município. E outro dado interessante que a gente tem o total de empresas por CEP, né, para saber onde que elas estão localizadas no município, né. Então, a gente veio aqui a localização geográfica delas, e traz também a informação da exportação e importação em forma de gráfico, né, mostrando os principais países, aquilo que estava lá naquele mapa anterior, que o Adalberto falou, né. Então, uma exportação bem grande para a China, né, para a Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, né, e isso está mostrando aí como o município está exportando mais, né, do que importando. Então, uma relação global, né, de Santa Luzia, não só com a região metropolitana, mas também com o mundo, né, em função da cadeia mino-metalúrgica que está ali, né, transitando ou está no território de fato, né, de Santa Luzia. E aí outro dado que a gente traz, né, os nomes dos grupos, né, dos subsetores do IBGE, e aqui na apresentação a gente separou só aqueles que estão acima de 1 notas fiscais por dia, tá? Porque são muito mais outras atividades, tá? Aqui é só um recorte. Então, parece isso bem claro, né? Produtos de metal, né? Extração de pedra e areia e argila, né? Com 63% das cargas de 2019 a 2021, né? A siderurgia aí. O café, né? Três Corações aparece muito forte também, né? E os outros setores, sempre o comércio também aparecendo muito forte, né? No município de Santa Luzia. A gente vê que, em relação ao total de ocupados, a gente tem 4 setores principais, né, comércio varejista, a prefeitura, né, administração públicas, transportes e comunicações, e no 4º lugar, aqui em roxinho, aqui, indústrias e de produtos alimentícios, né. E também é feita essa análise, né, em relação aos salários, aí, na remuneração média, por subsetor do IBGE também. No relatório tem um detalhamento também da soma das remunerações e da remuneração média, né? E a gente vê isso no gráfico aqui da composição do valor agregado, né?
O tanto que a agropecuária, isso em 2018, tinha um valor pequeno, né, em Santa Luzia, né, a indústria com 34,6%, né, serviços 42% e a administração pública com 23,4%. Aí a gente tem um retrato dos 4 principais distritos industriais, né, com a localização da ferrovia e do rodoanel, né, mostrando esse eixo de desenvolvimento e essa potencialidade do município que foi expressa nos números aí. E a gente também tem um mapa de polígonos minerários, dos processos minerários, né, daqueles que estão acontecendo aí em função daqueles números que apareceram nas tabelas, né? Então, a gente tem areia e quartzo, principalmente aqui na divisa com Taquaraçu, né? Gneiss e areia aqui na divisa com Sabará, né? Um pouco de areia e gneiss também em Sabará, mas mais próximo aqui da região da BR-381, e uma região de calcário e areia e quartzo bem concentrada aqui, na parte nordeste aqui, né, noroeste, com a divisa de Lagoa Santa com Vespasiano, da divisa com Lagoa Santa e Vespasiano, aqui na região de Ribeirão da Mata, tá? E aí a gente também faz uma análise dos conjuntos naturais, né, uma análise pormenorizada de todas aquelas potencialidades e conflitos e desejos que foram elencados lá na primeira audiência pública, né, mais fatores ambientais e fatores logísticos, então são diversos fatores que estão detalhados no relatório, é feita uma combinação matemática desses fatores, né, e resulta nesse mapa, que o Adalberto vai detalhar um pouco mais aí para a gente. O que é importante a gente falar aqui é que essa é uma análise estatística matemática, né? Então, a gente pegou dados, né, secundários, a gente pegou uma série de dados, alguns dados a gente até produziu para melhorar, mas é basicamente uma análise estatística matemática, né, georreferenciada, geolocalizada. Ela é importante, ajuda muito a direcionar o nosso olhar, né? Mas ela tem algumas ressalvas que também estão lá no relatório, né, para ficar bem claro o resultado, né? Então, na esquerda a gente tem o resultado, né, de uma análise ali, multicriterial simplificada, né, assim, sem classificação, ou seja, todos os valores ali reunidos. Então, a gente vê um potencial de urbanização mais no centro, né, e um potencial mais de conservação e de uso rural, né, na parte norte e leste, né, do município. E aí, à direita, a gente tem a classificação. A gente fez uma classificação também simples, para a gente ver ali qual que seria o potencial de cada área. Então, em vermelho, a gente tem o potencial mais urbano, né, o de urbanização, né, amarelo, o potencial rural, né, e aí tem os fatores, eles estão todos explicados lá no relatório, né, e de azul, o potencial ambiental, né, então a gente consegue ver que o território, ele está um pouco mais concentrado ali do meio, né, para fora, então isso é bom, e com poucas ocorrências, né, de potenciais isolados, então isso também é bom, né, e aí o que a gente tem que fazer é equilibrar um pouco mais isso, mas isso vem na proposta e no relatório a gente também fez uma análise também mais simples disso. Você vai ou eu vou, Léo? Pode continuar. Então, tá bom. E aí a gente fez também uma análise de SWOT. A análise de SWOT também é bom entender o que é, né? É uma análise feita originalmente para empresas, né? Ou da iniciativa privada, e depois a análise foi levada para o poder público, e a análise de SWOT, ela também já deu origem a outras análises
hoje mais contemporâneas, né, mais complexas, mas ela é muito boa para a gente fazer a análise do território também, né, no caso do plano diretor. A gente já usou em outras oportunidades e eu já vi que também outros municípios também usam a análise para fazer esse processo de revisão do plano diretor. Pode ir, Léo. Basicamente, a gente tem fatores internos e fatores externos, né? Os internos são os fatores que o município consegue controlar e os externos são os fatores que o município não consegue controlar. Quando a gente olha os internos, a gente tem algumas fraquezas. Então, no caso do município de Santa Luzia, a gente tem o adensamento, né, em algumas áreas que ele não foi muito bem planejado e hoje ele já é uma realidade muito difícil de modificar. Uma política de habitação que ainda não é consolidada, né? A ocupação ao longo do Rio das Velhas, né, que sofre, aí agora vem sofrendo mais, né, com algumas ocorrências naturais, né, e as atividades rurais que estão muito esvaziadas, né, o território é um bom território, apesar da transição dos biomas, né, Mata Atlântica e Cerrado, é um bom território que é possível de aproveitar, né, e que hoje está muito esvaziado, a gente não tem isso, uma relação muito forte. Pode ir, Léo. Em relação às forças, a gente tem o patrimônio histórico, arquitetônico, cultural do município, tem o patrimônio natural, tem o próprio Rio das Velhas, né, apesar de ele também estar ali como entre as fraquezas, né, ele é um potencial muito grande, né, tanto natural quanto para uso da infraestrutura. Tem o distrito de São Benedito, que ele tem essa aproximação com a capital e acaba integrando ainda mais, né, o município com a capital e com os municípios ali do entorno imediato, né, a oeste, os parques industriais, né, e o comércio e o serviço da Avenida Brasília, né, que dentro do distrito de São Benedito é um destaque ainda a ser colocado. Pode ir, Léo. A gente tem a imagem do centro histórico, né, e o Léo colocou ali um mapinha, pode passar, Léo, um mapinha dos distritos industriais, né, ali na região da Beira Rio e da MG20. Pode ir, Léo. E aí, em relação aos fatores externos, a gente tem os riscos de inundação, né, que realmente o município não consegue controlar a natureza, nenhum consegue, né, alguns processos de urbanização que estão fora do município, mas estão na divisa e que pode influenciar, a gente já falou deles, né, o Isidoro, a Ravena, e o Rodoanel ali, né, por causa da incerteza que ele tem hoje, a gente planejar com o Rodoanel é um pouco difícil, né, mas a gente vai considerar. Pode ir. E a gente tem oportunidades também que estão fora do município, que o município ainda não vislumbrou, ainda não se consolidou nelas, né, e que a gente pode incluir no planejamento para contribuir ali no desenvolvimento urbano, né, o turismo, né, de natureza, o histórico, cultural e religioso, o aeroporto internacional, dependendo de como o município vai fazer a ligação ali com ele, né, ajuda bastante. O município ainda tem um potencial enorme de utilizar o aeroporto, porque ele está se transformando num aeroporto indústria, então o município está no lugar certo nesse caso, né? A proximidade com a capital ajuda bastante, então tem algumas coisas negativas que a gente viu, mas são mais positivas do que negativas, né? As ligações regionais que o município tem com as rodovias, com a ferrovia, né, principalmente a rodovia 38 liga uma região mais longe, né, do município, né, a MG20 e a MG10 ligam para o norte, a 381 até Espírito Santo, então isso é bom, né, e aí a ferrovia no mesmo sentido. E o Rodoanel também pode ser considerado uma oportunidade, mas a gente tem que pensar mais a longo prazo, né? Talvez mais um tempo maior do que o tempo de planejamento do plano diretor.
Então, Leandro, sintetizando a apresentação aí, não sei quanto tempo a gente gastou, mas acho que foi cerca de uma hora e pouquinho, né? A gente entra agora na segunda parte da audiência pública, né, após a exposição, que seria, então, a participação das pessoas em relação ao que foi apresentado. O que a gente imaginou foi direcionar, né, a fala das pessoas por tema para ficar uma coisa mais organizada. Então, dentro dessas diretrizes, a gente vai tratar cada uma dessas áreas, né, e por área, né, pelo patrimônio ambiental, patrimônio cultural, pelo território rural, pela economia, né, pelos equipamentos públicos, infraestrutura urbana, desenvolvimento urbano e política urbana, e, por fim, habitação ou outras também temáticas que aparecerem, as pessoas vão dando, né, diretrizes no sentido de colocar o que elas acham que pode ser interessante, uma ideia, né, uma sugestão para contribuir com a melhoria de cada uma área temática no município, tá? Então, foi isso que a gente imaginou, dividir por temas, porque também facilita as pessoas a concentrarem o pensamento, as sugestões, né, mas de uma forma propositiva, né, o que elas imaginam que seria interessante fazer em Santa Luzia para que, por exemplo, o patrimônio ambiental, né, as diretrizes para preservação, recuperação, exploração ambiental, você tenham sustentabilidade no território do município. Então, para cada uma, as pessoas iriam falando, né, e sugerindo aí as ideias que acham melhores. Então, seria isso. Agora, Entendi. Eu só fiquei com uma dúvida o seguinte: as pessoas vão se manifestar livremente por uma ordem de cadastro, por exemplo. E aí, à medida do que ela falar, a gente encaixa a fala dentro desses temas aí, né? E não que a gente vai... não, a ideia era fazer ao vivo mesmo, lá, abrir a palavra para cada temática, e cada temática ser preenchida. Então, ela está um pouco descasada com a forma que vocês imaginaram, assim, da pessoa falar sobre qualquer assunto, porque eu acho que seria mais interessante esgotar. A nossa prática de fazer isso nas audiências com os outros municípios foi que até tem um determinado momento que a gente puxa também, assim, gente, tem mais alguma coisa para falar sobre esse tema, que esgota o tema, sabe, Leandro? Entendo. Tema, e a organização com relação a... Aí a pessoa levanta a mão, por exemplo, né? E a gente vai... Não, aí eu acho que poderia ter... que eu acho que facilitaria seria a gente colocar esses temas disponíveis na hora da inscrição, né, para a pessoa já pensar aonde que ela vai falar, né, sobre qual tema ela vai falar. Eu acho que seria legal. Antes, quando ela for se inscrever, ela tem lá, tem esses temas todos aqui. Qual tema você quer falar? Se ela não quiser falar sobre nenhum tema, quiser falar sobre outra coisa... Aí tem a opção outras, né? Tem a opção outra coisa. Eu acho que seria interessante, que aí organiza um pouco, direciona um pouco mais a fala, para a gente também ter mais qualidade, né, em cada área temática. Acho que assim fica bom, porque aí a gente acaba forçando, direcionando para que todos os temas sejam abordados também. Se deixa livre demais, às vezes tem muita gente querendo... Todo mundo fala de cultura e aí não entra outro tema, por exemplo. Todo mundo fala de economia e não fala das outras coisas, né? Agora sim, são quantas horas? São 1h30? 1h30. 1h30 de fala das pessoas, ou 2h30? Não, 1h30, né? 1h30. Se quiser dividir por tempo também, assim, cada área temática, não sei, assim, de 20 em 20 minutos, né, a gente vai falando sobre cada uma, não sei quantas são 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 15 minutos para cada só. 15 minutos para cada. Eu acho que é um tempo bom, né? Assim, se quiser fazer essa divisão, né? Não sei se vale a pena também. Pessoal, o que vocês estão achando? Agora, Leandro, eu queria perguntar antes disso, antes da gente entrar nessa discussão, o que vocês acharam, né? Da apresentação. Da apresentação, se temos que fazer alguma correção, falar de alguma coisa que não foi colocada, esquecemos de alguma coisa, eu peço que vocês falem, né? O que vocês acham? Acham que está bom, que é nesse caminho mesmo? A Mariana falou aqui no slide 42, né, escreveria perímetro urbano atual na legenda. Ok, vamos colocar lá. Alguém mais, gente? Gostaram ou não gostaram? A Michele está falando aqui, ó. Mesmo não sendo minha área, mas como educadora, percebi muita clareza na exposição. E contando ainda com áreas que poderão ter menos intervenções e deixam mais tempo para que as pessoas, as que mais precisarem. Ok. Obrigado, Michele. É como a gente está treinando, né? A ideia é essa mesmo. Lá no dia a gente já vai estar mais aptos também a falar os temas com exatidão. E aí, Leandro, eu acho que é muito importante a participação das secretarias nessa hora do debate, né? De colocar, né, as questões também, né, de ajudar a colocar, né, pelo menos assim, dar um start para as pessoas se encorajarem a falar, né, enfim, se for necessário também, né, as pessoas... Só acrescentando, Léo, a participação das secretarias na audiência tem sido importante, porque quando a população levanta alguma questão, às vezes a questão já está até sendo sanada pelo poder público, e a secretaria, ela se levanta e esclarece algumas coisas também. Sim. A Rosângela falou, bato palmas para o profissionalismo de vocês. A gente agradece. Acho que tá bom dessa forma. Como nós vamos ter ainda 30 minutinhos para queimar no final, a gente deixa 15 minutos para cada uma dessas áreas, sabendo que pode extrapolar e chegar, quem sabe, até 20. Sim. Certo? Então, pode até 20 é possível trabalhar cada uma dessas áreas aí. Então, a gente colocaria isso nas regras, né? Porque se a gente for pensar, Leandro, vamos dividir 1h30 por 5. Quanto que dá? Quantas pessoas teriam assim, pensando nas pessoas que iriam falar, sabe? Se cada pessoa usar os 5 minutos, dariam quantas pessoas em 1h30? Tem que fazer a continha aí. Quem é os matemáticos aí de 18, ó? 18 pessoas falariam. É pouco, eu acho. É pouco, Por isso que eu acho que, às vezes, com 2 minutos, a pessoa consegue, se ela for participar desse... eu acho que seria bom a gente reduzir, né, Adalberto? Porque se cada um usar 5 minutos, poucas pessoas vão ter oportunidade de falar. Talvez 3, não? 2 eu acho que é pouco, não? 3 dariam quantas pessoas? Faz a conta aí de novo. Aí dá o dobro, né? 38. Aí já melhora, né? Dá 30 pessoas. Melhora bem. Porque se a gente coloca 2 minutos ali, a pessoa vai passar, às vezes, 1 minuto, né?
Eu, pelo menos, já passei várias vezes pela experiência de ter que apresentar um projeto inteiro em 5 minutos, né? Talvez o Leandro já tenha passado por isso também, eu tenha visto outras pessoas fazerem, né? Que é um pitch, né? Então, 5 minutos dá para fazer bastante coisa. Tá. Então a gente fecha em menos minutos, pessoal. Charles, então o que vocês acham? Aí vocês decidam aí, né? Que seria a prefeitura que manda 2 ou 3 ali, essa média tá boa. Eu concordo com 3. Acho que é mais interessante, assim, aumenta a participação popular. Eu também acho que 3 minutos é suficiente. Acho que a gente podia manter o 3, né? Aí não fica nem o 2, nem o 5. Tá certo. Sempre equilibrando, normal. Quem falou aqui foi o... Eu não sei quem falou, foi ele que fez a conta dos 18 aqui. Guilherme. O Guilherme. Guilherme colocou que acha que talvez abrir o debate com as secretarias na hora das sugestões não seja uma boa ideia, porque entra muito nessa... Só para contextualizar o que eu coloquei, porque até eu vi a sugestão do Newton, que seria interessante a manifestação dos representantes das secretarias, só que muitas vezes, eu já participei de algumas audiências públicas, fora daqui de Santa Luzia, e os munícipes entram em assuntos fora até da pauta da audiência, e entram num nível de detalhe que não é do plano diretor. Então, falando especificamente da parte de trânsito, muitas vezes o munícipe vai falar, mas na minha rua está faltando uma placa de pare, está precisando de uma carga de descarga, está acontecendo isso e isso assado. Então, assim, entra num nível de detalhe que não é o objeto do plano diretor. E aí, se a gente tiver que ficar respondendo e entrando nesse nível de discussão, vai fugir da pauta do plano diretor e alongar demais, perdendo chance de realmente discutir as pautas, né? O que for alinhado. Eu também acho que a gente deveria tentar fugir desse tipo de embate, sabe? Porque até na audiência passada houveram algumas coisas que levaram ao embate que fugiram do tema do plano diretor mesmo. Exatamente. E fica muito cansativo, né? Vai fugindo do assunto e os assuntos mais importantes mesmo acabam não sendo discutidos. Sem contar que levam, entre aspas, assim, né, ao grosso modo, um marketing negativo, no sentido que você tem que ficar cortando a pessoa o tempo todo, porque aquele assunto não é dali, dá uma impressão de que o poder público não quer ouvir o que o pessoal tem a dizer, mas que, na verdade, não é pertinente daquela audiência. Eu acho que, assim, uma estratégia pode ser anotar todas as demandas e talvez depois divulgar uma resposta para todo mundo, uma coisa nesse sentido. Olha, todas as demandas serão ouvidas e anotadas e, posteriormente, será publicada uma resposta com os encaminhamentos ou com uma coisa nesse sentido, não sei. É o que eu disse, né? Ouvir a todos, depois trazer para o núcleo dar as respostas e a gente responder. Isso. Responder para cada um e dar uma resposta também geral com todas as perguntas da audiência, publicar todas as perguntas e respostas. Acho que seria o melhor. Acho que a gente poderia, então, colocar nas regras que quem fosse manifestar, né, vai dar o nome, falar em qual tema, né, vai ser a manifestação, que o tempo é de 3 minutos. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. É isso. Então tá, gente, eu vou salvar aqui a apresentação, tá? Já fiz as alterações aqui que todo mundo pediu. Vamos mudar de sala só para a gente encerrar aqui a reunião, né? Tá, vamos lá então.
Estão todos de volta? Quem não está não pode responder, né? Eu lembro de ter visto 22 pessoas ali naquele homenzinho ali na direita ali, mas agora tem 19. 19, né? Mas eu acho que para trás. pode ser alguém que teve que sair, né? Mais algum recado, Leopoldo? Mais alguma questão? Não, assim, nós achamos que o relatório vai ajudar demais, tá, Leandro, o trabalho, e assim que vocês receberem, né, a prefeitura receber, né, eu não sei como é que vocês vão organizar aí para leitura aí com as secretarias e tal. Vocês vão entregar na segunda? Sim, vamos entregar na segunda. Seria muito bom a gente ter depois, eu não sei quem está aí, Matheus, Adriana, pessoal das secretarias aí, ter o retorno de vocês, sabe? Para a gente alinhar, principalmente as questões que são mais tem mais a divisão do território, né? Enfim, dos tipos de urbanos, enfim. Das coisas. Nós podemos publicar esse relatório como um relatório preliminar para que todos vejam e enfim, comunidade também, e manifeste. O que vocês acham? Ou deixa um estudo do núcleo primeiro, e a gente amadurece ele mais um pouco pelo núcleo e depois publica? Vocês que sabem. Fazer uma leitura antes, pode achar algumas coisas, igual a gente viu ali na apresentação. Antes de ir para o site, né? Isso. Eu acho. No núcleo. Alguma coisa mais discrepante, assim, que esteja muito errada, né? Talvez seja bom, né? Agora, vai demandar, eu acho que talvez uma divisão, viu, Leandro? Os outros municípios fizeram isso. Eles pegaram as áreas temáticas e dividiram entre as secretarias, e aí facilita o trabalho. Porque se uma pessoa para fazer sozinho, vai demorar muito. Uhum. Então, a gente... eu sugiro isso, acho que tem dado certo nos outros, assim. Acho que vale a pena fazer isso, sim. Tá, vamos divulgar para o núcleo primeiro, encaminhar para as secretarias para análise, a gente divide por áreas, e depois damos um retorno, tanto das secretarias quanto um retorno geral do núcleo aqui. Cíntia, você conseguiu preparar aí o ajuste no texto, pelo menos citar os pontos reler aquele texto, citar os pontos que serão alterados, só para a gente passar uma aprovação e seguir na audiência, por favor. Eu vou ler aqui, então. Aí vocês vão me falando também o que é para mudar. Tá, ok. Se tiver mais alguma coisa, tá bem? O evento está sendo transmitido ao vivo através do canal oficial no YouTube da Prefeitura de Santa Luzia.
Após a apresentação do projeto, a equipe técnica receberá as perguntas e sugestões dos participantes. O tempo de duração da audiência é de 3 horas. A audiência será conduzida pelo mediador e coordenador dos trabalhos de revisão do plano diretor, em conjunto com os coordenadores da Agência da Região Metropolitana de BH e Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor, que poderão dar início, suspender, encerrar ou prorrogar a audiência e decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e sobre os procedimentos adotados na audiência. Deixa eu levantar aqui. Para assegurar o bom andamento dos trabalhos, o mediador da audiência poderá conceder e cassar a palavra, além de determinar a retirada de pessoas que perturbem a realização da audiência. O tempo total da audiência pública não poderá exceder o tempo máximo de 3 horas. Só um minutinho que eu vou liberar uma participação. A divisão do tempo ocorrerá da seguinte maneira: 17h30 às 18 horas, o credenciamento e abertura. De 18 às 19, apresentação do diagnóstico técnico territorial. De 19 às 8h30, o debate e as elaborações de diretrizes. Às 20h30, o encerramento. As manifestações orais terão duração de até 3 minutos. Tendo em conta o número de inscritos, não ultrapassando o limite total de 1h30, respeitando a previsão de horário. A manifestação oral se dará observando a ordem de inscrição para manifestação através do preenchimento do cartão manifestação. Gente, eu coloquei cartão porque não me veio outra ideia, mas se alguém tiver uma outra palavra para a gente substituir, pode falar. Que eu coloquei cartão manifestação. Porque a gente vai... Oi. Pode ser ficha, não? Pode ser ficha. Isso. Deixa eu trocar aqui de uma vez. Então, tá. Para manifestação, através do preenchimento da ficha de manifestação, o interessado deverá preencher corretamente os dados e entregá-los ao servidor municipal. As manifestações serão registradas de forma a preservar a integridade dos seus conteúdos e poderão servir de subsídio ao aprimoramento das propostas. As manifestações que não forem respondidas durante a sessão pública em razão de indisponibilidade temporal poderão ser formalizadas por escrito para o e-mail planodiretor@santaluzia.mg.gov.br e serão respondidas pelo Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor. Todas as contribuições recebidas serão analisadas e aproveitadas de acordo com o resultado dessa avaliação. A ata da audiência pública será publicada e disponibilizada no site empreender.santaluzia.mg.gov.br. Então, gente, e aí a última é a audiência encerrará suas atividades às 20h30. Tá Só bom. um finalzinho aí, onde todas as manifestações serão analisadas e respondidas, só enfatizar que serão analisadas e respondidas pelo Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor. Ok. Tá contratada, Cíntia, já pode falar na audiência lá. Já. Cíntia, top. Pessoal, alguma coisa para a gente ajustar? Tem uma questão que é o seguinte: a gente precisa ter mais ou menos um prazo, Leandro, que vai ser dado para a leitura do P3, para a gente colocar no ofício para mandar para vocês na segunda-feira. Mais ou menos. Um prazo para a gente responder? 3 semanas, eu estou querendo essa resposta em 2, no máximo 3 semanas. Tá. Então a gente vai colocar 30 dias, é isso? Ou 45 dias? Não coloca muito assim, não. Não? 3 semanas são 15, não. 20 dias. 20 dias, 21 dias, né? A gente tem colocado 20 dias normalmente, Leandro, pode ser? 20 dias, A gente pode colocar então, Leandro, 20 Pode. dias também? Tá, então... Ok, Tá bom, Newton? beleza.
Porque se colocar 45 dias, a gente fica 15 dias, 20 dias sem mexer naquilo e no final pega para fazer. Então, vamos por menos. Tem que trabalhar no aperto. Pessoal, mais alguma questão? Cíntia, você cita os nomes, então, para que cada um se manifeste com relação à aprovação das regras da audiência pública, da segunda audiência pública, por favor. Adalberto. Ok, aprovado. Andréia. Aprovado. Débora. Aprovado. Diego. Gileno. Aprovado. Glauco. Aprovado. Leandro. Aprovado. Leopoldo. Aprovado. Marina. Aprovado. Matheus Cunha. Aprovado. Matheus Soares. Aprovado. Michele. Michele Menezes. Oi, meu som aqui, estava dando problema. Aprovado. Micaela. A Micaela colocou uma dúvida aqui, né, Micaela? Foi a Michele. Eu? Ah, Michele. Ah, desculpa, eu li errado aqui, gente. Acho que ela está perguntando sobre o tempo do debate. Aí, Eu tendo um pouquinho de problema com o áudio aqui. De fato, eu tinha só perguntado se a gente não teria, durante a audiência, nenhum único espaço para debate. Quer que responda aqui? A gente vai ter o espaço de debate justamente sobre os temas específicos, né? Ah, tá dentro daquela separação que vocês colocaram. A ideia é que a gente faça ali, né, a participação da sociedade civil ou do grupo de acompanhamento justamente naqueles temas, né? Então, a participação popular nessa audiência especificamente vai ser sobre isso, porque a gente não tem ali nenhuma proposta ainda do plano diretor para ser debatido, discutido ou decidido. Então, o que a gente vai fazer é recolher, né, aproveitar a audiência para pegar ali contribuições, né, da sociedade como um todo, tá? Não, tá, porque eu acho que esse era um ponto que a gente podia só deixar claro no início, porque senão a gente vai gerar uma insatisfação inicial das pessoas acharem que vão ter esse espaço para poder fazer colocações e querer essa resposta imediata. Porque, considerando que é um momento de exibição de diagnóstico, pelo que deu para entender, faz todo sentido coletar esses questionamentos para responder no momento posterior. Só que a falta dessa informação é que pode gerar vamos dizer, uma pequena movimentação que talvez não fosse interessante, fizesse a gente perder tempo. Nas regras, nós colocamos aí, eu até pedi para a Cíntia ajustar, né, que as manifestações serão respondidas pelo núcleo gestor. Então, a gente até pode responder lá na hora alguma coisa, né, alguma coisa que seja simples, né, mas o ideal é que as manifestações sejam trazidas para cá e a gente responda como núcleo gestor. Para cada um dos manifestantes, publique uma resposta final, geral, no final, de todas as manifestações. Sim, então, não discordo desse modelo. Eu falo só deixar clara a questão específica do debate, é só para a gente não gerar frustração em quem está achando que vai para poder discutir um monte de coisa, entendeu? E não sair com aquela sensação de que a audiência pública foi desvirtuada, que aquele ambiente de debate foi desvirtuado. É mais por uma questão de observância legal e para a gente evitar tumulto no momento que tem que ser mais objetivo. Eu acho, Micaela, que isso que o Adalberto fala, Micaela, desculpa, te chamei de Micaela de novo. Sem problema. Porque justamente o formato da audiência, assim, o objetivo principal é justamente colher
contribuições. Né? As contribuições da sociedade, mas a gente tenta colher, lógico que nem sempre, a gente sabe que vai ter muita crítica, né, assim, mas a gente tenta direcionar para crítica construtiva, para, tá, tudo bem, tá, você acha que tá ruim, mas qual que é a sua ideia para melhorar isso? Né? Não, mas é por isso que eu estou falando, eu não estou fazendo uma crítica ao formato. Na verdade, eu estou querendo só colocar uma sugestão, porque quando a pessoa carrega a ideia de audiência pública, ela vai com a ideia de poder levar suas insurgências e que aquilo, de alguma forma, vai ser respondido no ato. E dado o volume de informações que a gente tem, e o objetivo de coletar esses questionamentos para uma resposta posterior a essas informações, para agregar no plano diretor, se a gente conseguisse deixar isso mais claro no início, porque provavelmente essa fase de debate mais acalorado deve vir na próxima audiência pública dentro do perfil do que tem sido descrito. Então, na verdade, eu estou só querendo evitar, deixando claro, evitando que a gente perca esse tempo que é tão precioso nessa fase. Entendeu? A gente sabe que vai ter alguma discussão, né, gente? A gente já está preparado para isso. Sim. Né? A gente está tentando tirar o melhor proveito da reunião possível. Sim. Um pouco isso, assim, a ideia. Foi esse o objetivo da colocação. Obrigada pela resposta. Aí, Leopoldo e Leandro, a gente capricha ali nas falas iniciais, né, para a gente falar cada etapa da audiência, né, o que vai ser feito ali na parte de exibição, na hora do debate, o que a gente quer que as pessoas escrevam ali na ficha, né, para ficar bem claro e a gente ter mais participação, inclusive, né, no processo. Uma outra coisa que me veio aqui, gente, eu pensei que, porque teve audiências públicas, que a internet foi muito interessante, assim, porque nessa hora que abre para os temas, surgem várias ideias da internet, tá? A gente conseguiu ler ao vivo algumas sugestões e tinha uma pessoa que passava para a pessoa que, porque nessa hora, o interessante é que a pessoa que está sentada no computador com a apresentação vá anotando no mesmo tempo em que a pessoa está falando. Então, a pessoa vê, quando ela vê que a frase dela está sendo anotada na tela, aquilo gera uma interação interessante, assim, porque vê que como se tivesse sido registrado, né, a fala que ela falou. Embora a gente não consiga registrar todos. Aí o que eu estou colocando assim, vão ter sugestões pela internet, pelo YouTube, né? Aí, assim, a gente, de repente, alguém pode avisar quem está conduzindo na hora que tem alguma coisa interessante para também respaldar a internet, né, que tá tendo a transmissão. Então, lembrei disso agora. Não sei, a gente não vai conseguir colocar tudo, né, ao vivo, mas de repente ler algumas coisas ali que estão sendo colocadas na internet, é para ter essa interação, né? O que vocês acham disso? Acho bom, acho válido, acho bacana. Acho que a gente também interrompeu, né? Eu acho que a Cíntia não acabou de citar todos os nomes para aprovação das regras, não citou, Cíntia? Não, eu parei na Michele. Desculpa, gente. Eu me lembrei disso aqui e coloquei. Vamos lá. Michele. Obrigada, por favor. Micaela. Aprovado. Newton. Aprovado. Ricardo. Rosângela. Rosângela. Sônia. Guilherme. Aprovado. Vicente. O Vicente escreveu que está aprovado. Ele e a Michele. Tá. Acho que faltou só a Rosângela agora, né?
dos presentes? A Rosângela também mandou no chat que está aprovado. Agora foi todo mundo, Leandro. Ótimo, pessoal. Sobre a questão das manifestações lá no YouTube, vamos trabalhar essa questão, sim. Acho que a gente não consegue realmente responder todos, não, mas vou pedir alguém para poder, que estiver transmitindo lá, para poder captar algumas manifestações interessantes e estar passando para a gente lá na hora e a gente tentar estar aproveitando. De toda forma, vamos colher durante a audiência tudo que for manifestação lá e fazer um documento com relação a isso para a gente aproveitar nas nossas reuniões. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Eu vou enviar também essas regrinhas lá no grupo, e aí se alguém depois ler alguma coisa, quiser sugerir, né, Leandro? Pode Para enviar. todo mundo ficar sabendo. Por escrito que eu falo. Ok. Vamos encerrar, então? A gente fala que eu vou encerrar, o pessoal, todo mundo faz assim com a cabecinha. Vamos tirar uma foto então, pessoal? Vamos lá, vamos tirar uma foto. Esse mês Santa Luzia teve um espaço especial na vida da agência metropolitana. Peraí, deixa essas mensagens desaparecer aqui da tela. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Legal. Vou contar até 3, 1, 2, 3. Ok. Ok, pessoal, muito obrigado. Um bom descanso a todos, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Espero todos vocês lá na audiência. Abraço. Tchau. Obrigada, bom fim de semana. Tchau, tchau, gente.